A partir de agora, Palavra e Fé, com o pastor Júnior Gomes. Bom, combinamos então do nosso último encontro que hoje a gente faria uma ligeira explicação sobre o que são os evangelhos sinópticos e falaríamos um pouco do evangelho de Mateus. Tudo de uma forma concisa, prática, objetiva, para que possamos crescer no evangelho. Então vamos lá. Os evangelhos sinópticos. Vamos então entender o que seria a palavra sinóptico. Palavra de origem grega, onde sim é mesmo, parecido, e óptico, olhar. Então são os evangelhos que são muito parecidos, que têm o mesmo olhar sobre a vida de Jesus. Eles contam mais ou menos a mesma coisa sobre a vida de Jesus, com um enfoque diferente, porque são três pessoas diferentes, são três vidas, três experiências diferentes, mas o tema, os temas discorridos nos evangelhos são muito parecidos. Então vamos lá, são eles, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João nós também vamos estudar, mas não é considerado um evangelho sinóptico, ok? Cada um dos evangelistas que nós estamos estudando aqui hoje vê a pessoa de Cristo de uma determinada maneira. Por exemplo, Mateus vê Jesus como o rei dos judeus. Marcos vê Jesus como servo sofredor. E Lucas vê Jesus como o filho do homem. E a gente vai entender muito isso para quando a gente começar a entender para onde foi direcionado cada evangelho, ou seja, para quem cada autor escreveu o evangelho. Mateus escreveu para os judeus, então ele tinha que mostrar que Jesus era o rei que os judeus estavam esperando. Marcos escreveu para os romanos, para aqueles que estavam ali oprimindo o povo da Palestina na época em que Jesus viveu aqui na terra. Então, nada melhor de mostrar Jesus como um servo de Deus sofredor. E Lucas estava escrevendo para os gregos, onde tinha o homem como centro do universo, era a cultura grega era uma cultura muito antropocêntrica, o homem no centro. Então nada melhor de mostrar que Jesus era o filho do homem, como aquilo que nós falamos na última aula. Jesus é aquele que é Deus, que veio na forma de homem, para mostrar ao homem que ele é Deus. Então, quais são as semelhanças entre esses evangelhos? Por exemplo, a infância de Jesus você vai ver no evangelho apenas de Mateus. O batismo você vê em todos os evangelhos, né? Em Mateus capítulo 3, em Marcos capítulo 11, em Lucas capítulo 3. Tentação de Jesus você também vai ver nos três evangelhos. Em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4. O paralítico, aquela parábola do paralítico, toma sua cama e anda, você vai ver também nos três evangelhos. Capítulo 9 de Mateus, capítulo 2 de Marcos e capítulo 5 de Lucas. A confissão, aquela que Pedro fala que Jesus é o Cristo, você também vai ver nos três evangelhos. O rico, aquela parábola do jovem rico que não quis seguir Jesus, você também vai ver nos três evangelhos. E dos três evangelhos, essa passagem é muito interessante, porque Jesus pede para ele vender tudo, né? Aí se você continuar lendo, você vê que um dos discípulos pergunta, se não me engano Pedro, e nós que largamos tudo e te seguimos? Aí Jesus fala, não há quem largue família e me siga que não terá ainda nessa vida infinitamente mais daquilo que tinha. Então o jovem rico perdeu a oportunidade de ter muito mais do que ele tinha. Zebedeu é aquele caso onde os filhos de Zebedeu pedem para Jesus para que no reino dos céus eles se sentem à direita de Jesus. E essa história também tem os três evangelhos. O Sermão da Montanha você vai ver só especificamente no evangelho de Mateus, mas você encontra no evangelho de Lucas o Sermão da Montanha fragmentado, espalhado em todos os ensinamentos do Sermão do Monte, os ensinamentos do Sermão da Montanha você encontra no evangelho de Lucas, espalhado por todo o evangelho. A grande comissão você encontra nos três evangelhos e a morte de Jesus, obviamente, você também encontra nos três evangelhos. Então tá vendo por que eles são chamados sinópticos? Eles abordam os mesmos assuntos, obviamente de uma forma diferente, em função de ser cada assunto abordado por um tipo de pessoa, cada assunto abordado por um autor, e isso os torna, né, aptos a serem descritos, a serem conceituados como evangelhos sinópticos ou como evangelhos semelhantes. Então vamos ver, para quem foi escrito o evangelho de Mateus? Para os judeus. Então aí, o que Mateus tentava fazer no máximo para que os judeus acreditassem em Jesus? Ele mostrou muito claramente que a nova aliança ela tinha raízes no judaísmo.
A nova aliança tinha raízes no Velho Testamento. E para que as pessoas percebessem que Jesus era o profeta que tinha sido anunciado no Velho Testamento, Mateus já começa o seu livro com a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus é um descendente de Abraão, um descendente da casa de Davi e que ele era o profeta prometido no Velho Testamento. Ok? Então vamos lá. 18 vezes você lê a expressão no Evangelho de Mateus: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal, para que se cumprisse o que fora dito. Então Mateus tinha uma forte necessidade de mostrar para o povo judeu que Jesus era aquele descrito no Velho Testamento, né? Faz muitas citações da Bíblia, óbvio, ele quer mostrar da Bíblia dos judeus, né, da Bíblia hebraica. Por quê? Ele quer mostrar que Jesus é realmente aquele que Isaías falou, Jesus é aquele que os Salmos falaram, Jesus é aquele que Jeremias falou. Então ele faz muitas citações bíblicas, muito mais do que os outros evangelhos, né? E ele fala muito a respeito também do reino de Deus, né, que em grego é basileia, né? Ele cita 55 vezes a palavra reino de Deus, porque ele quer mostrar que Jesus é o representante legal do reino de Deus hoje aqui na Terra. Hoje que eu digo assim, na época dele, aqui na Terra, ok? Cita palavras também e costumes judaicos, porque o evangelho não é dirigido para os judeus, então ele cita palavras como, por exemplo, korban. Korban é oferta. Ele cita o costume judeu de lavar as mãos para comer, né? E esclarece também uma coisa muito interessante, o poder da igreja, né? Porque na época o poder era da sinagoga e dos seus sacerdotes. Agora não, o poder é da igreja de Cristo, daqueles que realmente confessam Jesus como único suficiente Senhor e Salvador. Então não era mais a sinagoga, não era mais o povo judeu que estava detendo o poder. Agora se estabeleceu uma nova aliança, e nessa nova aliança quem estava detendo o poder é a Igreja de Cristo, que estava surgindo após a sua morte, ok? A gente pode ler isso nessas referências do livro de Mateus, capítulo 16, capítulo 18, ok? Mateus, Jesus é o rei dos judeus, né? Como já vimos anteriormente. Por isso que o livro de Mateus é o único livro da Bíblia escrito em aramaico, porque aramaico era a língua oficial que os judeus falavam na época de Jesus. Então, se Mateus escrevesse o livro dele, o evangelho dele, em grego, koiné, já ia ser mais um motivo para que os judeus não lessem, porque não era a língua oficial dos judeus naquela época. Inclusive as pregações de Jesus, tudo era em aramaico. Então o que Mateus fez? Escolheu o idioma dos judeus para contar a história de Jesus, para atrair a atenção dos judeus e fazer com que eles se convertessem ao poder de Deus. Ok? A inspiração é óbvio que a inspiração principal é o Espírito Santo de Deus, né? Mas muitos estudiosos acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, e que tanto Lucas quanto Mateus se inspiraram nos relatos de Marcos. Você pode ver que o evangelho de Marcos é muito conciso, não só porque ele foi escrito para romanos, e romanos naquela época era um povo muito objetivo, um povo muito estrategista. Então, tipo assim, um povo que não queria perder tempo com muita história. Como é que é a história de Jesus? É assim, 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 ponto, acabou, acreditei, confessei, estou salvo, né? Esse era um tipo de personalidade do povo romano daquela época. E também por ter sido o primeiro evangelho, né? Ele não se deteve muito em detalhes, não só porque o povo romano não se preocupava com isso, como também era o, tipo assim, vamos dizer, entre aspas, o rascunho. Então, os estudiosos acreditam que Mateus se inspirou no Evangelho de Marcos, e também Lucas, nós vamos ver isso mais tarde, também se inspirou no Evangelho de Marcos. Então vamos ver os pontos chaves do Evangelho de Mateus. Um é que Jesus cumpriu a lei por nós, então nós estamos livres da lei, principalmente das maldições da lei. Mateus esclarece o poder da igreja, ele nos conta sobre a chave de ouro e a grande comissão. Vamos ver cada um desses tópicos isoladamente. Então vamos ver. Cumpriu a lei por nós. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, aqui a gente abre até um tema polêmico, que é o seguinte: se ele veio cumprir os profetas, né? Então o dom de profecia, como era feito no Velho Testamento,
né, porque Paulo esclarece muito bem como é que a profecia, a partir da nova aliança, ela é para exortar, edificar e consolar. Aquela profecia que existia na época do Velho Testamento, onde as pessoas adivinhavam o futuro da nação, adivinhavam o futuro da pessoa, né? Esse tipo de profecia já não é pertinente à nova aliança. Tanto é que aquela profeta, que aquela menina lá em Filipos, quando Paulo ia orar com a turma dele, aquela mulher falava assim: lá está indo um grande servo de Deus. Até que Paulo perturbou com aquilo, ficou chateado com aquilo, expulsou o demônio de adivinhação que estava naquela menina. Então era um espírito de adivinhação e não realmente uma profecia. Então Jesus cumpriu a lei por nós e também acabou com esse tipo de profecia característica do Velho Testamento, como diz aqui, não sei eu que estou inventando, está aí em Mateus capítulo 5, versículos 17. Então aquele negócio que a gente tem, né, de falar: vai um profeta na igreja, a igreja enche para ver o que o profeta vai falar, e fica ali no primeiro banco para ver se o profeta vai falar alguma coisa para você a respeito da sua vida futura. Você quer saber a respeito da sua vida futura? É muito fácil. Como é que você está agindo hoje? Como é que você e como é o seu compromisso com Deus hoje? Como é o seu compromisso com a palavra? Como é que é o seu compromisso com a oração? Como é que é o seu compromisso com aquilo que a palavra ensina? Né? Porque você tem o compromisso de ler a palavra e não praticar, você está fazendo papel de bobo, como diz lá o livro de Tiago. Você tem que ler a palavra, praticar a palavra, orar, ter certeza do seu poder. Aí eu sei como é que vai ser o seu futuro. Sabe como é que vai ser o seu futuro? Maravilhoso. Não tenha dúvida. Tudo aqui, então, vem a chave de ouro, né? Tudo, pois... vamos ler de novo aqui. A chave de ouro está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quando, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então eu nunca vou fazer para alguém aquilo que eu não quero que faça para mim. Olha que interessante, né? Eu nunca vou orar por uma pessoa da forma que se orava muito no Velho Testamento. Deus, pesa a mão sobre aquela pessoa que agiu contra o Filho do Senhor, que é justo. Esse tipo de oração não existe na Nova Aliança, ok? A Bíblia é muito clara quando diz que de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se a pessoa plantou maldade na sua vida, ela vai colher maldade. Então, para a gente evitar essa lei do retorno, que está lá, se não me engano, no livro de Gálatas, Efésios, eu sempre confundo, para a gente evitar essa lei do retorno, está escrito aí: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. E você fazendo às pessoas, você fazendo aos homens aquilo que você quer que façam a vocês, você está plantando o quê? Coisa boa. Você vai colher o quê? Coisa boa. Ok? Outro ponto também, outro ponto chave muito interessante que Mateus desenvolve é a questão do poder da igreja, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Está vendo o poder que nós temos? Nós fazemos uma oração ligada no céu. Oração, por exemplo, de crescimento. Eu quero uma provisão, eu quero uma estabilidade financeira, eu quero um casamento, eu quero almas na minha igreja. Isso é ligado no céu. Aquilo que você precisa desligar aqui na terra também. Em nome de Jesus, eu tiro daqui da minha casa todo espírito de maldade, todo espírito de vício, todo espírito que não vem do Senhor. Você está desligando alguma coisa da sua vida. Isso também está sendo desligado nos céus. Olha o poder que nós temos e muitas vezes não usamos. Poder para criar realidade, mudar circunstâncias. Poder para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Poder de expelir demônios. Nós temos um poder muito grande, galera. Nós temos que usar isso. Nós não podemos ser essa igreja apática, nós não podemos ser essa igreja morta, que muitas vezes os cultos parecem mais reunião do Rotary Club do que realmente uma reunião onde tem a glória de Deus ali presente, onde cada um que está ali presente naquela reunião é portador do Espírito Santo de Deus, é portador do mesmo Espírito que criou o universo, que estava sobre Jesus e que proporcionou a Jesus a condição de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Esse mesmo Espírito está dentro de nós. E aí? Vivemos apáticos, vivemos morrendo de medo de doença, morrendo de medo de demônio, né? Aquele culto maravilhoso, onde tem muito estudo da palavra, mas não se vê manifestação de poder, não se vê manifestação de nenhum sinal, nenhum milagre, né? Nós temos poder, galera. Tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu, e tudo que nós desligamos aqui na terra é desligado no céu. E nós temos aí a grande comissão, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, se toda autoridade foi dada por Jesus no céu e na terra, por que logo, depois que ele fala isso, ele diz:
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Porque essa autoridade que foi dada no céu, né, essa autoridade que foi dada a Jesus, tanto no céu quanto na terra, ela também nos é dada por Jesus. E uma das principais funções que Jesus quer de nós é que a gente vá e faça discípulo de todas as nações, que a gente saia falando do Evangelho para que as pessoas venham a crer no Evangelho e sejam seladas pelo Espírito Santo de Deus. E ele termina esse versículo dizendo: e eis que estarei convosco até a consumação do século. Olha que maravilha. Jesus nunca nos abandona, Jesus está sempre conosco, independente da dificuldade que você está passando, independente do que você está passando aí na sua vida, você está na presença do Senhor, o Senhor está na sua presença, né? Vocês estão aí mesclados, prontos para fazer uma transformação nessa situação, seja ela de problema financeiro, seja ela de doença, seja ela de falta de membros na sua igreja, seja ela de você está afim de um casamento e ainda não achou, seja mesmo que você já é casado, seu casamento está capenga, você tem todo o poder, né? Isso nos dado muito claramente no Evangelho de Mateus. Deus passou para nós todo esse poder de mudar essas circunstâncias para que tudo siga no propósito de Deus de acordo com aquilo que Ele ensina na sua palavra. Então, foi muito rápido essa questão do Evangelho de Mateus, porque isso é que é importante. Eu vou até voltar aqui, para você gravar muito bem, os pontos-chave do Evangelho de Mateus, que é isso aí, Jesus cumpriu a lei por nós. E Mateus deixa muito claro sobre o nosso poder, porque a igreja de Cristo hoje somos nós. É lógico que você reparou que eu abordei só o capítulo 18, porque o capítulo 16 é aquilo que é Jesus passando a chave da igreja para Pedro, e o que é muito importante ali é Jesus falando que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Quer dizer, a porta do inferno, as ações do inferno, elas não nos tocam, a não ser que você deixe, a não ser que você acredita que você é menos poderoso que Satanás. Você é muito mais poderoso que Satanás, né? Então as portas do inferno não sobrepõem, não ultrajam a igreja de Cristo. O terceiro ponto-chave é a chave de ouro, né? Você vai fazer aos outros o que você quer que faça você. E a grande comissão, que vai fazer discípulo, meu caro, vai falar do Evangelho para as pessoas e tenha certeza que Jesus está com você até o final dos tempos. Ok? Muito bem, logo logo estaremos aqui mais uma vez falando sobre o Evangelho de Marcos, um evangelho bem sucinto. Talvez a gente já fale de Marcos e o de Lucas também, porque Marcos é um evangelho bem, né, como eu disse, ele escreveu para os romanos, então é um evangelho bem direto, bem objetivo, e é isso aí. Espero que esteja sendo edificado, esse básico do conhecimento aí dos evangelhos, para que você possa crescer e tomar. E a principal função que eu criei isso, que me veio na cabeça foi isso, eu levantei de noite, de madrugada, para tomar água, e eu senti Deus falando isso no meu coração, é para que você entenda a sua identidade cristã. Vamos assumir a identidade cristã que nós temos, vamos viver a realidade bíblica, que é uma realidade sobrenatural, cheia de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Ok? Em breve, Marcos e Lucas. Até a próxima. Palavra e Fé, com o pastor Júlio Gomes.